Vamos para o 7º áudio do livro O Trovão Gentil Ouvindo Deus na Tormenta, de Max Lucado. Eu sou o pão da vida, João 6,35. O pão da vida, o Deus que alimenta a minha alma. O que o pão significa para a fome, Jesus reivindica ser para a alma. Viaje a qualquer país e entre em qualquer restaurante que, certamente, hão de lhe servir pão. Pão é gênero de primeira necessidade. Se o pobre não tem nada, tem pão. Se o rico tem tudo, não deixará de ter pão. O pão não é comida regional nem alimento nacional. Nenhum país afirma ser a única fonte de pão. Pode ser em tortilha no México ou de baguete em Nova York, mas há pão em todo lugar. Assim também Cristo, ele não é limitado por fronteiras. Nenhum país o reclama, nenhuma região o possui, nenhuma nação o monopoliza. Ele está em toda parte ao mesmo tempo, acessível em todo o universo. Come-se pão todos os dias. Algumas frutas só existem em certas épocas. Algumas bebidas são feitas apenas em dias especiais. Não é o que ocorre com o pão, e não é o que acontece com Jesus. Ele devia ser trazido à nossa mesa todos os dias. Deixemos que Ele alimente nossos corações, não somente em certos meses ou em acontecimentos especiais, mas todos os dias. O pão é servido de várias formas: torrado, com geleia, com manteiga, achatado, grelhado. Pode ser sanduíche, pão doce, bisnaga, croissant, francês. O pão supre muitas necessidades. Jesus também. Ele se adapta para atender todas as nossas necessidades. Ele tem palavras para os solitários, bem como para os que se acham cercados de amigos. Traz ajuda para o doente físico e para o doente emocional. Se sua visão está clara, é Ele quem o ajuda. Se sua visão está turva, a ajuda ainda vem dele. Jesus supre qualquer necessidade. Vê porque Jesus chamou a si mesmo de pão da vida? Pense em outra similaridade. Considere como o pão é feito. Pense no processo. O trigo cresce nos campos, depois é cortado, separado, moído para tornar-se farinha. Passa pelo forno e depois é distribuído pelo mundo. É somente através desse processo que o pão se torna pão. Cada etapa é essencial. Elimine a planta e não haverá trigo. Elimine a separação e não haverá farinha. Elimine o fogo e não haverá o produto. Elimine a distribuição e não haverá satisfação. Cada etapa é essencial. Agora considere Jesus. Ele apareceu como uma plantinha que brota e vai crescendo perante o Senhor. Isaías 53, versículo 2. Um dentre os milhões de meninos do planeta. Um dentre milhares em Israel. Um dentre dezenas em Nazaré. Indistinguível das pessoas da rua ou da criança na cadeira ao lado. Se você o visse quando criança, não pensaria fosse ele o Filho de Deus. Talvez o achasse educado, gentil ou perseverante, mas Deus na terra? De forma alguma. Ele era só um menino, um entre centenas, como a espiga solitária no trigal. Mas como o trigo, ele foi cortado, como o grão foi batido, esmagado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, remoído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5. E como o pão passou pelo fogo, na cruz passou pelo fogo da ira de Deus, não por causa de seus pecados, pois jamais pecara, mas em consequências dos nossos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Jesus vivenciou cada parte do processo da feitura do pão. Cresceu, foi batido, passou pelo fogo. E assim como cada etapa é necessária para o pão, cada uma dessas partes foram necessárias para que Cristo se tornasse o pão da vida. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Lucas 14, 16. A próxima etapa do processo, a distribuição. Cristo deixa por nossa conta. Nós somos os distribuidores. Não podemos obrigar as pessoas a comer o pão, mas podemos garantir que elas o tenham. Ainda assim, por alguma razão, relutamos em fazê-lo. É muito mais fácil ficar na padaria que entrar no caminhão. Como se ilustra na seguinte parábola, às vezes nem sabemos como dar o pão a quem pede. O mendigo e o pão. O mendigo chegou e sentou-se diante de mim. Quero pão, pediu. Você é muito sábio, respondi-lhe. É de pão que você precisa, e você veio à padaria certa.
Tirei então meu livro de receitas da estante e comecei a contar-lhes tudo o que sabia acerca do pão. Falei da farinha e do trigo, do grão e da cevada. Até eu fiquei impressionado com o meu conhecimento enquanto citava as medidas e receitas. Quando levantei os olhos, fiquei surpreso porque ele não estava sorrindo. Só quero pão, disse. Você é muito sábio, elogiei a opção dele. Venha cá, vou lhe mostrar a padaria. E eu guiei pelos corredores abençoados, parando para mostrar as salas em que se prepara a massa e os fornos em que se assam os pães. Ninguém tem instalações como estas. Temos pães para todas as necessidades, mas aqui é a melhor parte, proclamei, empurrando uma porta dupla do tipo vai e vem. Esta é a nossa sala de inspiração. Percebi que ele ficou impressionado quando entrávamos no auditório repleto de vitrais. O mendigo não falou, compreendi seu silêncio. Com meu braço por sobre seus ombros, sussurrei. Também fico extasiado. E subi a plataforma e assumi minha pose favorita atrás do leitoril. Pessoas viajam quilômetros para me ouvir. Uma vez por semana, meus trabalhadores se reúnem e eu leio para eles os livros de receitas da vida. A essa altura, o mendigo havia sentado na primeira fila. Eu sabia o que ele queria. Você gostaria de me ouvir falar? Não, respondeu. Mas gostaria de ganhar um pouco de pão. Você é muito sábio, repliquei, e eu levei para a porta principal da padaria. O que vou dizer agora é muito importante, disse-lhe já do lado de fora. Ao longo desta rua você encontrará muitas padarias, mas cuidado, elas não vendem o pão de verdade. Sei de uma que põe 2 colheres de sal em vez de uma. Sei de outra cujo forno é 3 graus mais quente. Podem chamar de pão, alertei, mas não está de acordo com o livro. O mendigo virou-se e começou a se afastar. Você não quer pão? Ele parou, olhou para mim e encolheu os ombros. Acho que perdi o apetite. Balancei a cabeça e voltei para o meu escritório. Que vergonha, disse para mim mesmo. O mundo simplesmente já não tem fome do verdadeiro pão. Não sei o que é mais inacreditável. O fato de Deus embrulhar o pão da vida com um papel de carpinteiro do interior ou o fato de Deus entregar-nos as chaves do caminhão de entrega. Ambos os gestos parecem um tanto arriscados, mas o carpinteiro fez a parte dele e quem sabe possamos pelo menos aprender a fazer a nossa. Deus abençoe.